paz do Senhor, a paz e graça, queridos e amados irmãos. Conhecendo o Criador através das Escrituras. Conhecendo ao Criador. Com isso, eu quero trazer a você, meu querido e amado irmão, irmã, jovem, ancião, uma simples palavra, não com palavras difíceis, que são usadas na teologia, nos estudos, o qual muitas das vezes eles, devido às suas doutrinas e dogmas internas, seus ministérios, mudam todo o conteúdo com palavras difíceis, com ensinamentos difíceis. Por isso há tanta divisão na teologia. Estudar a palavra não é errado. Fazer dela um dogma é. E o dogma é criar leis em cima daquilo que já é uma lei. A lei de Deus. Não podemos mudar a palavra de Deus. Não podemos mudar aquilo que está na Escritura. A palavra ensina bem claramente a mim e a você que no Apocalipse está escrito que se eu e você aumentarmos o que está na Escritura, se nós acrescentarmos algo à Escritura, o Senhor também acrescentará todas as maldições e as pragas que está escrito nesse livro. Se alguém tirar alguma coisa ao qual o Senhor deixou para nós, para a sua igreja, alguém tirar e fazer uma outra Bíblia paralela e tirar, diz a palavra que esse também perderá da parte da árvore da vida. Deus tirará da parte da árvore da vida. Então, proveniente disso, pode ser que essa pessoa possa vir até perder a salvação eterna. E nessa série em que eu vou fazer e vou dividir em partes, são palavras simples, palavras compreensíveis, para que você venha conhecer nessa série o Criador. Essa é a série Conhecendo o Criador. E de início eu quero fazer uma leitura com você aqui em Oséias capítulo 6, aliás capítulo 4 verso 6, que diz bem assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também esquecerei de teus filhos. Essa palavra, como eu disse, veio ao encontro do meu coração e do teu coração, e aqui já nos revela algo, nos mostra aqui um dos atributos de Deus, a justiça. Aqui opera a justiça. Aqui opera a justiça, opera o amor. Primeiro o amor, porque ele nos revela que o seu povo, nós que somos o povo deles, ou que se dizemos ser filhos de Deus, que se dizemos professar uma fé em ser cristão, em ser de Cristo, e
Então ele diz: o meu povo, isto é o povo de Deus. É você, é eu, que está mediante as escrituras obedecendo. Um dia nós ouvimos, um dia nós fomos convencidos pelo Espírito Santo. Um dia ele nos amou primeiro, diz a escritura. Ele nos chamou e nos escolheu. Ele está dizendo para mim e para você. Aqui está atuando o amor de Deus em Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque rejeita o conhecimento, também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei de teus filhos. Tornando a ler esse versículo, entendemos que aqui atua o amor e atuará também a justiça de Deus se nós negligenciarmos aquilo do propósito que Deus nos chamou. Deus nos chamou para quê? Para sermos salvos. Deus nos chamou das trevas para a luz. Com isso nós então devemos andar na luz. E para que nós possamos andar na luz, nós temos que então obedecer às leis, os decretos. Os mais conhecidos são os 10 mandamentos, ao qual todos sabem muito bem de cor. Praticamente, digamos assim, vou ser bem otimista, digamos que 99% das pessoas conhecem os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos, eles se regem na vida espiritual e também na lei terrena, na lei dos homens. Então, são mandamentos, são estatutos que Deus deixou para nós guardarmos e obedecermos. Mas não somente os 10 mandamentos, mas também agora com a lei da graça, com a lei ficando para trás, pois Cristo é o fim da lei, entrando na graça, nós podemos ver a misericórdia de Deus atuando. E para que nós não venhamos ser destruídos e condenados ao inferno, então o Senhor diz e nos orienta que nós devemos guardar os seus mandamentos, para que Ele não nos rejeite. Porque se nós dizemos ser povo do Senhor e não guardamos, nós seremos rejeitados pelo Senhor, e nossos filhos colherão amarguras e tristeza. Isso é a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Vejam só, queridos e amados irmãos, Ele nos fala em Oséias 4:6 que Ele vai rejeitar aqueles que rejeitam os estatutos e suas leis. Ele diz: porquanto rejeitaste, ou tu rejeita o conhecimento de como andar, como proceder, como viver, também te rejeitarei. E nessa palavra eu posso introduzir para você a família de Eli, ao qual eles foram chamados, foram consagrados para fazer a obra do Senhor. Mas nós observamos ali então na história da família de Eli que seus filhos rejeitavam aquilo que o Senhor ensinava, aquilo que o Senhor mandava fazer. Eles rejeitavam o conhecimento de como deveria andar. Talvez Eli chegava e falava a eles: temos que fazer assim, ou fazer assado, temos que andar assim, temos que obedecer os estatutos e as leis do Senhor. Porém, eles não davam crédito, eles rejeitavam. Tanto que diz aqui em Oséias 4:6 que também eu me esquecerei de teus filhos. Quando Eli não executou a palavra sobre sua família e seus filhos que tinham chamado para ser sacerdote, então Deus também rejeitou Eli. E também diz a palavra: esquecerei de teus filhos. E Deus esqueceu dos filhos de Eli porque eles não tinham compromisso com a verdade. E segundo a palavra, Deus os matou. Conhecendo o Criador, nessa dinâmica dos tempos modernos, ao qual o homem
chega a trazer um evangelho enganoso, mentiroso. Vejam bem, Eclesiastes 4:6, o que eu já li, e Eclesiastes 12:1. Conhecendo o Criador, olha só, lembra-te também do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas dizer, não tenho neles contentamento. Olha só, Eclesiastes 12:12. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livro, ou para escrever livros. O muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque há de trazer o juízo sobre a obra, até tudo quanto está encoberto, quer seja bom ou quer seja mal. Então aqui nós podemos ver que pela palavra do nosso Deus Pai e Criador, Ele nos traz à memória que nós devemos guardar os seus estatutos, porque é o dever de todo homem temer ao Senhor, buscar ao Senhor com sabedoria, com entendimento, conhecendo, como eu sempre falo, eu digo que nós devemos conhecer os atributos de Deus, as qualidades de Deus, o amor, a justiça. Deus é o justo juiz. Deus é um justo juiz que se ira todos os dias por causa da maldade dos homens, diz as Escrituras. Então com isso nós podemos tirar lições, que na verdade essa geração moderna de agora não conhece Jesus, não conhece Deus. Vejam bem, queridos e amados, que um tempo atrás, quando se ia pregar para uma pessoa, eu lembro muito bem disto, se levava o quê? Levava o evangelho daquilo que Jesus pregou. Há muito tempos atrás se pregava isso, se pregava a boa nova. Qual é a boa nova? Arrependei-vos, porque é chegado ao reino dos céus. Vocês estavam condenados ao inferno, agora chegou a boa nova. Eu digo para vocês que há um caminho a seguir. Se nós obedecermos as palavras do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, então nós herdaremos novamente a herança eterna. E aí entra o ensino dos irmãos, dos profetas, dos pastores, dos evangelistas, dos obreiros do Senhor, ao qual aquelas pessoas que se dobram, que são convencidas pelo Espírito Santo e abrem seus ouvidos, elas já passam a aprender a palavra de Deus. Era assim na antiguidade, quando se pregava, os apóstolos pregavam essa palavra. Era assim na antiguidade, quando começou o início do evangelho, Jesus Cristo pregando o arrependimento, logo após os apóstolos, a boa nova de sair das trevas e vir para a luz, de sair da morte e vir para a vida, de retornarem ao Criador e morar no céu para com o Pai. Mas nos dias atuais, o que se prega é um Deus a mamon. O que se ensina é um Deus temporal. Hoje se chega para uma pessoa, ela está com a vida destruída, eles já vêm com artimanhas de pregar o quê? Olha, se você ir para a igreja, ou para a minha igreja, ou se você ir para o nosso templo, lá Deus vai mudar a sua vida. Ah, você está passando dificuldade financeira? É só você ir para a nossa igreja, para o nosso templo, fazer as campanhas. Então Deus tornará você do bom do melhor. Ah, você está desempregado? Se você ir para a minha igreja, para o templo que eu estou, Jesus vai te abrir uma porta. Você está em provação. E eles ensinam esses tipos de doutrinas
ou dogmas internos das suas igrejas. Eles pregam a vaidade, eles pregam o mundo, eles pregam coisas passageiras. Às vezes as pessoas chegam em lugares que tem uma família que está muito doente, filhos doentes, e eles então levam o evangelho e dizem: se vocês aceitarem Jesus, Jesus vai curar vocês. Jesus não barganha, Jesus não faz troca. Jesus que dá vida, Deus que dá vida. A palavra diz que o Senhor deu o seu único filho para morrer por nós, mas só vai receber aquele que crer, e o que crê obedece ao Senhor. Não obedece ao Senhor no mandato de homens ou dogmas de homens, mas pelas Escrituras. Por isso que está escrito que o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, as Escrituras, o evangelho verdadeiro que salva, que cura e que liberta. Vejam bem, cura não salva ninguém. Talvez você fale: não, mas faz parte. Sim, faz parte do reino. Jesus certa vez curou 10 leprosos, e novamente o Senhor se encontra com aqueles, não com aqueles, mas com um daqueles 10 leprosos, e pergunta: não foram 10 que eu curei? Só um voltou para agradecer. Só um realmente ouviu o evangelho verdadeiro e entendeu a mensagem da salvação. Ele voltou para agradecer e dar a entender que então agora ele estava conhecendo a Jesus, conhecendo que havia uma eternidade, havia um caminho a seguir, a trilhar. Então ele voltou. Os 9 não. Os 9 também ouviram o evangelho, foram curados, mas não retornaram para agradecer. Então, eu vejo que a cura não salva. Ela faz parte de sinais na vida dos homens. Tanto que, quando nós conhecemos o Criador, nós viemos entender que nós somos ensinados pelo Espírito Santo. O homem somente é um transmissor. Ele é o orador que faz a oratória, que faz a pregação da palavra. Mas quem convence é o Espírito Santo de Deus, que convence o homem da justiça e do juízo. É assim que ensina as Escrituras. A nossa obrigação é de ensinar o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, ao qual o Senhor nos deixou, para que essas pessoas não sejam enganadas. Como diz também lá em Mateus, dos falsos pregadores, que eles acham que até mesmo estão salvos. Muitos pregadores e falsos profetas acham que estão salvos e não estão. Por quê? Porque eles não pregam a verdade e não ensinam a verdade do Senhor. Eles pensam que estão salvos, que estão treinando o caminho da verdade, mas estão enganando a si mesmo, porque só pregam o quê? O benefício humano, o granjear, o lucrar e o ganhar, se beneficiar das coisas terrenas. Eles ensinam somente isso, e com isso eles distorcem a verdade de Deus, levando muitos incautos a acreditarem que, porque foram curados, foram libertos de enfermidades tremendas, foram até abençoados financeiramente, eles continuam no pecado, não se preocupando com a herança eterna que há de vir. Após a morte, haverá um juízo. Eles não conseguem compreender. Por quê? Mesmo que essas pessoas estejam dentro das igrejas, dentro de templos, eles só ouvem falar do amor. Eles só ouvem falar de um Deus que beneficia se você estiver no templo, ofertando a sua oferta, levando o seu dízimo, fazendo campanhas. E eles são enganados por falsos profetas, o quanto que esses falsos profetas também são enganados. Tanto que está escrito que eles naquele dia do juízo vão dizer: mas Senhor,
como eu posso estar no inferno e condenado? Eu fiz milagres e maravilhas no teu santo nome. Em teu nome fizemos milagres e maravilhas e prodígio. Diz que o Senhor vai dizer para eles: ó, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, ou nunca vos conheci. Porque eles acham que conhecem Deus, mas não conhecem. Conhecendo o Criador nessa série, você tem que conhecer a bondade e a severidade de Deus. A bondade é para aqueles que estão em pé, se esforçando, lutando, são pecadores. E severidade para aqueles que caíram. O Senhor é severo para comigo, para com você, se nós cairmos, se nós desviarmos da palavra e não continuarmos vivendo o que? Os decretos, os mandamentos, no conhecimento. Deus vai nos rejeitar. Deus rejeitou a família de Eli. O profeta Eli morreu, caiu da cadeira, queimou o pescoço, e seus filhos morreram na frente de batalha. Deus os matou, porque eles não deram crédito e não obedeceram, rejeitaram o conhecimento de Deus. Por isso você deve conhecer ao Senhor, por isso você deve conhecer a palavra. E na sequência de conhecendo o Criador, como eu disse nessa palavra de Eclesiastes também, que você deve se lembrar do teu Criador no dia da tua mocidade, viver a palavra, obedecer a palavra, trilhar a palavra do Senhor em obediência. Lembra-te, diz bem assim, do teu Criador no dia da tua mocidade, para que não venha nos dias maus. Por quê? Que virá os dias futuros. A palavra é bem clara e ensina a mim e a você. Por isso que nós devemos conhecer ao Criador, nosso Pai. Diz que tudo que o homem semear, isso também se fará. Neste caso, diz que é para você lembrar, para mim, eu e você, para aqueles que se diz povo do Senhor, na juventude, quando somos jovens, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e chegam, nos quais venham dizer: não tenho neles contentamento. Aqueles que vivem fora da palavra, que vivem fora do evangelho, fora da justiça de Deus, podem ter certeza que sofrerá as consequências da sua vida diante do Senhor. Vão pagar isso caro. Vão lembrar: poxa, na minha mocidade o meu pai e minha mãe me ensinou, eu estive na igreja. Hoje a pessoa vai dizer: hoje eu estou vivendo uma vida derrotada. Mas foi proveniente do que? Da plantação, e agora colhe. Tanto que o Senhor disse, né? Lembra-te do teu Criador no tempo da tua mocidade. Viva uma vida íntegra. Procure viver na palavra, dos ensinamentos do Senhor. Como fazer isso? Ler as Escrituras, buscar nas Escrituras, buscar em oração, se dedicar na oração, falar com o Senhor, pedir ao Senhor Deus Criador, em nome de Jesus, e pelo seu Espírito Santo, que nos ensina e que nos convence do nosso pecado. Ele diz que muitas das vezes em nossas vidas aqui, agora Eclesiastes 12:12, diz bem assim: e demais disso, filho meu, atenta, não alimente para fazer ou escrever livros, ou muito estudar e trabalhar em face da carne. Não se preocupa só com estudo, faculdade, faz 1, 2, 3, 4 faculdades, mas esquece o mais importante, que é a palavra de Deus. De tudo que se tem ouvido, diz, de tudo que se tem ouvido, o fim é, de tudo que você ouviu pelas Escrituras, pregadores, ensinadores, homens de Deus, falsos profetas, de tudo que você tem ouvido, testemunhos. Aqui diz: de tudo que tem ouvido na sua vida, o falar de Deus, do Criador dos céus e da terra, dos 10 mandamentos, da graça, da lei, diz assim: de tudo que tem ouvido, o fim é: teme a Deus. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. É um dever.
Guarda os mandamentos e os estatutos do Senhor, porque isso é dever de você guardar. O Senhor está dando uma ordem, é dever de todo o homem guardar. Por isso, eu e você devemos, diante do Senhor, confessar, buscar, se dirigir a Ele como Deus. E Ele é Deus, o supremo Deus, o justo juiz. Ele é o Deus Pai, o Deus Criador de tudo e de todos. E muitas pessoas dizem ou acham que conhecem a Deus, principalmente nessas igrejas cheias de heresias, cheias de dogmas, placas. Talvez falar a palavra desigrejado seja deselegante. Alguns se escandalizam, mas é um modo de se dizer: eu não estou mais no sistema. Como eu sempre falo, eu também tenho uma igreja registrada, mas não tenho tempo. Tempo de vida para me identificar que não somos desconhecidos, temos um CNPJ, pagamos o contador uma vez por ano sobre as leis que ali estão, mas o templo em si nós fechamos. Por quê? Porque nós, desde quando fundamos essa igreja, nós não pedimos dízimos, não pedíamos oferta, e assim mesmo nós conseguimos há quase 5 anos manter essa igreja aberta, sem pedir dízimo, sem pedir oferta, pregando o verdadeiro evangelho, cantando os hinos que glorificam o nome do Senhor, hinos esses da harpa. Alcançamos muitas almas. Nesses quase 5 anos alcançamos mais de 18 milhões de pessoas que ouviram a verdade. O ídolo do Senhor é pregar o evangelho. O ídolo do Senhor não é para ficar construindo templos, arrancando dinheiro dos irmãos, arrancando a lã, a gordura dos ovelhas e fazendo grandes impérios. Nunca foi o intento de Deus isso. Tanto que o Senhor, para quem conhece o Senhor Jesus, para quem conhece o Deus eterno, sabe disto. Jesus nunca pregou a matéria, Jesus nunca pregou as coisas deste mundo. Jesus, ao contrário dessa geração má e perversa, ele pregou ao contrário: diz: buscai o reino dos céus, a sua justiça, que as demais coisas vos será acrescentada. Foi isso que Jesus pregou, foi isso que Jesus ensinou. Então nós podemos ver então que a situação de hoje é totalmente inversa daquilo que o Senhor Jesus trouxe a nós. O Senhor Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Quando batalhava, quando estavam lutando para prender e para matar ele, o sistema deste mundo, porque isso estava escrito que deveria acontecer e aconteceu, para que a nossa salvação fosse alcançada em Cristo. Somente Ele podia pagar a conta, então Ele teve que passar. E muitas das vezes eles questionavam: mas tu não é Deus? Tu não é o Filho de Deus? Por que deixa essas coisas acontecer? Tu não disse ser rei? Mas Jesus sempre disse: o meu reino não é deste mundo. E Ele sempre ensinou a mim e a você que devemos buscar as coisas do céu, não as terrenas. Em outra sequência ele diz mais ainda que devemos ajuntar tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde os ladrões não minam e não roubam. Sempre o Senhor trouxe essa palavra a nós. Com isso nós podemos tirar mais lições. Com isso nós podemos aprender mais, conhecendo o Criador. Nessa série. E nessa série aqui agora, nessa parte de alguns minutos, eu quero trazer para você algo que é totalmente distorcido dentro dos templos das igrejas. Eles ensinam que você tem que pedir, que você tem que buscar, que você tem que fazer campanha, que você tem que buscar, que então Deus vai te dar. Aí você está desempregado, você vai para a igreja, então Deus vai te dar um emprego. Então você está doente e você vai para a igreja e Deus vai te curar. E tudo isso é verdade.
Só que me responda uma pergunta, você, meu querido e amado irmão, irmã ou jovem: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Talvez como aqueles 10 leprosos que Jesus curou 10, só um voltou a agradecer. Um voltou, agradeceu e acredito eu que prosseguiu na caminhada, sendo um salvo em Cristo Jesus. Os demais 9, segundo a Escritura, o próprio Jesus relatou, não voltaram mais. Então entra aquela palavra: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Talvez os falsos profetas, os falsos ensinadores, que só querem pregar o amor, mas não prega a verdade de Deus. Devemos conhecer sim a bondade de Deus, mas também a severidade. Eu sempre digo, e aquela palavra que Jesus diz lá em Apocalipse: eu castigo e repreendo todos quanto eu amo. Quando eu prego para as pessoas, eu prego Jesus Cristo, que veio salvar ela, que está condenada ao inferno. É isso que eu ensino para ela. Ó, você conhece Jesus? Não, nunca ouvi falar. Já ouvi falar, mas nunca fui à igreja. Nunca. Meus pais são católicos, nós somos espíritas, enfim. Então eu entro com a proposta. Eu entro com o propósito e com a proposta. Eu lanço a proposta do Evangelho. Eu prego o Evangelho. O que é o Evangelho? A boa nova. A boa nova diz: se você não conhece Cristo, se você não está em Cristo, né, então você está condenado, fadado ao inferno. Então eu entro e ensino que Jesus morreu por nossos pecados, deu sua vida, pagou a nossa conta. E agora, se nós aceitarmos Ele como Rei, pela fé, pois Deus é Espírito, e importa que em Espírito seja adorado. E em Espírito nós obedecemos a palavra, por fé nós obedecemos. Então eu ensino isto, o Evangelho, para as pessoas. Aquele que vivia roubando não vai roubar mais. Você não pode. Se você agora é um cristão, a lei ensina que nenhum roubador entrará no reino dos céus. Aí eu ensino que idolatria, os idólatras não herdarão o reino dos céus. Aí eu ensino que os efeminados não herdarão o reino dos céus. E são palavras do Senhor. E com isso eu levo confronto na vida daquela pessoa que está vivendo desabonadamente, está andando ladeira abaixo para a perdição. Eu confronto ela, ensinando que os devassos não herdarão o reino dos céus, os ladrões, os mentirosos, os adúlteros, os efeminados não herdarão o reino dos céus. Mas se essa pessoa deixar esse caminho, aceitar Jesus como seu suficiente Salvador, aquele que tem a pá que limpa nosso pecado, aquele que lava com o seu sangue os nossos pecados, aquele que vai ser e é o advogado de todo aquele que confessa que Ele é Senhor, e aceita e obedece, e se converte do seu mau caminho, então Jesus passa a ser o quê? Nosso advogado, nosso Salvador, nosso mediador entre Deus. Ele é o único. E com isso então eu trago a verdade a essa pessoa. E essa pessoa vai alcançar, se obedecer e der ouvido ao Espírito Santo, alcançará a sua salvação. Do contrário, serão condenados. Mas geralmente nessa geração moderna, como eu disse, eles dizem não, que você pode ir para a igreja, que lá Deus vai mudar a sua vida, que lá Deus vai te dar emprego, que lá Deus vai te curar. E tudo isso é verdade, como eu disse anteriormente, isso é verdade. Mas que interesse há em você ganhar emprego, dinheiro, casa e ser saudável, e no dia de amanhã você morrer e ir para o inferno? Você pode granjear tudo isso segundo a vontade de Deus, mas pela palavra, não pela palavra do homem. Que tem muito de pessoas e de irmãos que até estão dentro de uma igreja, estão dentro de uma instituição onde só prega o amor. Deus é bom para tudo. Deus está ali para dar, para fazer, para curar, só isso. Mas esses irmãos ou irmã andam desordenados, não obedecem à palavra, não vivem a palavra. Muitos estão dentro da igreja por interesse, estão indo fazer campanha para ser curado, estão indo fazer campanha para receber bens, estão indo para fazer campanha para ser restaurado suas empresas, mas não para servir a Deus, do Deus que deu seu filho e morreu, foi assassinado para nos salvar.
derramou seu sangue na cruz, foi esbofeteado, foi chicotado, foi pregado numa cruz, para que eles possam ficar ricos e ganhar dinheiro. Foi para isso que Deus mandou seu filho? Não. Deus mandou o seu filho unigênito para morrer na cruz, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não ficar rico. Mas essa geração perversa ensina que se você for para a igreja e você está com a vida financeira com decadência, ela vai melhorar, você vai enriquecer. Se há enfermidade, o Senhor vai te curar, você, a família, vai curar todos vocês. Ultimamente teve culto pets por aí na Bola de Neve, fazendo culto aos cachorros. Então Deus vai curar você, sua mãe, seu filho, sua esposa, até seus cachorrinhos. Vai ter culto até para os cachorros. É isso que está acontecendo nessa geração. Como com Deus que está ali para ser como um banco para servir a sociedade. E não é verdade. Deus não é servido por mão de homem como se alguma coisa precisasse ou necessitasse. Deus é dono de tudo. E com isso as pessoas vivem o engano da fé, dizendo que se você estiver na igreja, então Deus vai fazer tudo o que você quer, tudo que você pedir. E com isso eu quero fazer uma leitura com vocês aqui e uma réplica aqui em cima. Pedir não quer dizer que você vai receber. Só que eles dizem que tudo que você pedir, eles usam até esse texto desse de Mateus, mas eu vou ler Lucas 11, de 9 a 13. Eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, e o que busca acha, e o que a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual o pai entre vós que seu filho pedir-lhe pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir um peixe, lhe dará? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará um peixe por uma serpente? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. E eles usam muito esta palavra, e muitos distorcem isso, que aqui se engloba tudo que você pedir. E na verdade, se você for ler o texto e o contexto, você vê o qual a palavra diz sobre alimentos, necessidades básicas do dia a dia. Aqui não diz: se você quiser uma Ferrari, um avião ou muitas porções de terra, Deus vai te dar. Não. A palavra diz que esse aqui é para o filho, aquele que Jesus disse: não preocupeis com o que haver de comer, nem com o que haver de vestir, pois o vosso Pai sabe o que vós necessita. Então, entrando nesse contexto, você pode ver claramente que Jesus está ensinando aqui que não devemos ficar preocupados. Como ele disse também: não preocupeis com o que haver de comer, com o que haver de vestir. Mas eu vos digo, Lucas, pedi, dar-se-vos-á. É claro que se você tem uma necessidade e vai orar, e Deus vai acrescentar a porta do emprego. Como eu disse, Deus dá realmente. Deus abre a porta, Deus é rico, Pedi, dar-se-vos-á. Mas dará tudo a todos? Não é assim. Qualquer que pede recebe. Mas recebe o quê? O que busca acha, quem bate abrir-se-vos-á. Isso são as necessidades cotidianas do dia a dia. Deus sabe, talvez, a necessidade do emprego, a necessidade de uma moradia, as necessidades do dia a dia. Deus sabe, Deus conhece. E se você, Senhor, me socorre, você não está sendo um avarento, um idólatra com a idolatria do dinheiro e amar o dinheiro, um avarento em querer granjear. Não, Deus sabe. Então você vai buscar e o Senhor vai te ouvir. O qual o pai dentre vós, aí ele disse que o filho lhe pede uma pedra, lhe pedir um pão, lhe dá uma pedra. Então ele diz bem claramente que um filho vai pedir um pão ao seu pai ele não vai lhe dar uma pedra, vai lhe dar um pão. Isso é o do dia a dia, e Deus o fará. Se pedirmos um peixe ao nosso pai, eu tenho necessidade de alimento, do emprego, Deus vai te dar.
Deus não vai te dar, no lugar de um peixe, vai te dar uma cobra, um escorpião. Não. Ele diz: vós sendo mau sabe dar boas coisas ao vosso filho, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Tá. Prosseguir. Pedir não quer dizer que vamos receber, como eu disse no início. Tiago 4:2. Tiago, capítulo 4, de 2 a 4. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combatei e guerreareis e nada tendes. Olha só. Pedis e não recebereis, porque pedis mal para gastar em vossos deleites. Aqui Tiago está nos ensinando que cobiça e nada tem. Eles matam, são invejosos e nada podem alcançar. Combatem, lutam, trabalham, guerreiam e nada tem, porque não pede conforme a vontade do Senhor. Pedi e não recebais, porque pedi mal para gastardes em vossos deleites. Por que muitos vão na igreja e ouvem esse evangelho morno, ao qual Jesus vai vomitar da sua boca? Eles ouvem esse evangelho morno na boca dos falsos profetas. E eles dizem então que estão passando uma vida financeira muito derrotada, não tem seu carro como seu vizinho, são invejosos. Mas daí vem o pregador: não, mas se você for fazer a campanha de Israel, a fogueira de Israel, da Universal, então Deus não vai te dar um carro popular, Deus vai te dar uma Mercedes, Deus vai te dar uma Ferrari. Tá, pedi e não receber, porque pedi mal para gastar em vossos deleites. Talvez uma casa suficiente para você e sua família, com 2 quartos, uma sala, uma cozinha. Não, você quer uma mansão onde tenha 20 quartos, 20 banheiros, suíte, campo de futebol, campo de pouso. Aí você quer isso. Pedi e não recebeis, porque pedi mal para gastar em vosso deleite, em vossas vaidades. Mas a Universal do Reino da Terra prega isto, ensina isto, enganando os incautos, porque não conhece. Oséias 4:6. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Eles não conhecem a Deus, estão distantes de Deus, e eles vão ficar a vida inteira, 20, 30 anos, pedindo e buscando, não vão receber, vão morrer e vão para o inferno, porque não guardaram os estatutos do Senhor, e se deixaram enganar, quiseram ser enganados, porque eram avarentos buscando dinheiro. A palavra diz que os que querem ficar ricos caem em tentação, em laços nocivos, que submergem o homem em ruína e perdição, e se transtornam em si com muitas dores. É que está na Escritura. Pedis e não recebeis, porque pedi mal para gastar em vossos deleites. Pede riqueza, pede emprego, pede carro, pede empresa. Para quê? Para gastar nos seus deleites, em viajar, em fazer viagens extravagantes, em se apresentar, em se mostrar, em se ostentar à sociedade. Então, Deus não está nesse negócio. Pedir não quer dizer que você vai receber. Muitas vezes, como eu disse ali em Lucas antes aqui, que pedir, dar-se-vos-á, é o contexto da necessidade do dia a dia. Tendo que vos comer e vestir, estejais contentes, está na Escritura. Buscai as coisas de cima, aonde está sentado Jesus Cristo, à destra de Deus, ao lado de Deus. Buscai as coisas de cima, onde Jesus está sentado lá de Deus, lá de cima que devemos buscar. 1 João capítulo 5, verso 13. Estas orientações vos escrevi, a fim de sabermos que tendes a vida eterna, e vós outros que credes em o nome do seu Filho Jesus, ou Filho de Deus. 14. Esta é a segurança que temos para com Ele, que se fizermos qualquer pedido de acordo com sua vontade, ou com a vontade de Deus, temos a certeza que Ele nos dará. Aqui, primeiro evangelho, primeira carta de João, aliás, capítulo 5, 13 a seguir.
Ele nos orienta como filhos de Deus. Essas orientações vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Estou escrevendo para vocês, meus irmãos. Vocês sabem que vocês têm o mais importante, que é a salvação eterna. O resto vem a reboque, as bênçãos do Senhor aqui na terra. Temos a salvação eterna. E vós outros que credes no nome do Filho de Deus, aqueles que creem no Filho de Deus, Jesus Cristo. 14. Esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a sua vontade ou com a vontade de Deus, receberemos. Então nem tudo que nós vamos pedir, orar ao Senhor, Deus vai nos dar, ou vai dar a mim ou a você. O Senhor só vai dar a você segundo a vontade dEle. Ele vai lhe dar uma casa no tempo certo, na hora certa, se for a vontade dEle. Deus vai te dar um emprego, uma riqueza, digamos, um pouco maior, segundo a vontade dEle. Não adianta você querer ser rico se Deus sabe que você pode se desviar e se perder e ir para o inferno. Se fizermos qualquer pedido, segundo a sua vontade, segundo a vontade dEle, Ele nos dará. Então o que eu sempre digo, aquilo que é para ser teu, a sua oração, com sinceridade, com humildade, Deus te dará.